Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. O que Paulo faz? Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ore ao Senhor, peça ao Senhor para falar ao seu coração. Peça ao Espírito Santo para deixar uma palavra de direcionamento, de exortação. Fala com a gente, Espírito Santo. Obrigado por esta manhã, pelos meus irmãos, por tanta gente aqui, tanta gente de Deus que está chegando, que está sendo chamada pelo Senhor para servir com a gente, por tudo que o Senhor tem feito, por ontem à noite ter sido uma noite tão linda, pela vida de Nani. Obrigado, Senhor Jesus, por esse tempo tão maravilhoso. Nos abençoe. Hoje à noite, na celebração da ceia, de aniversário, seja uma noite linda aqui, Senhor, de muita comunhão, em nome de Jesus. Amém. Rapidão, tem 3 olhares de Paulo nesse texto, e que nós iremos fazer esse exercício nesse exato momento. O primeiro olhar é para o passado. Paulo diz: eu não alcancei ainda. Eu não cheguei no momento que eu posso dizer, completei a carreira. Eu não posso ainda dizer, completei a carreira. Eu não cheguei a conquistar ainda aquilo, o prêmio pelo qual Cristo me conquistou. Esse exercício, esse olhar é muito necessário. Observar o nosso momento e entender que não é ainda o momento de parar. Nós falamos aqui que passamos 14 anos não parando, não desistindo, perseverando, persistindo. E aí eu vou dizer para vocês que eu acredito que nós em nenhum momento confundimos persistência com teimosia. A gente estava num projeto de Deus, então era persistência mesmo. E nós não paramos. E aí nós estamos aqui hoje. E nós podemos dizer que ainda não chegamos onde Cristo quer nos levar. Não desanime. Você não chegou ainda. Lembra do profeta que queria desistir, estava numa crise existencial terrível. Eu estou sozinho. Mataram os profetas, olha eu aqui sozinho, ele se achando só. Deus disse: não, moço, eu preservei 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Eu conservei 7.000 homens. E Deus fala para o profeta a seguinte frase: o teu caminho ainda será sobremodo longo. Não é para parar. Você não chegou lá ainda. Ele sabe, Paulo sabe onde ele está. Ele sabe o que já conquistou. Isso é muito importante para a gente ter ânimo, pulso. O
que nós já conquistamos. Ele sabe o que já conquistou. Ele sabe que a sua carreira e a sua dedicação e o seu sacrifício pela missão, pelo evangelho, trouxe-lhe a ele e ao reino, principalmente e prioritariamente ao reino. O reino ganhou, a missão ganhou. Ele sabe o que já conquistou, mas ele sabe também onde tem que chegar. Por isso ele diz, nós não chegamos ainda lá. Não, versículo 12, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Ele está certo que ele não chegou ainda. Faça esse olhar, mas perceba onde você chegou. Valorize isso, irmão. Valorize essa história. Eu vou repetir o que eu falei anteriormente. Não espere que as pessoas façam isso por você. A nossa geração definitivamente não é uma geração de história. Um dia falando sobre a vida de Josué, no capítulo 1, é tão lindo aquele texto. O texto fala, Deus fala para Josué, olha, Moisés morreu, agora é contigo. E eu vou ser com você, Josué, da forma como fui com Moisés. Ninguém vai te resistir. Onde pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. Não temas, tenha coragem, esforça para você praticar tudo o que está no livro da lei. E aí Deus fala umas coisas animadoras, lindas. Ó, não te mandei eu, esforça-te. E aí nós lemos o capítulo 1 de Josué. E não há quem não se encoraje com o capítulo 1. Mas a gente esquece que todas estas palavras de Deus ditas a Josué foram precedidas de 40 anos de dedicação e serviço junto a Moisés. Deus é o Deus de história. Respeite sua história, honre sua história, olhe para ela, sinta-se digno. Ah, mas, irmãos, você está pensando que essa história de 14 anos é uma história limpa? Não, a nossa não é não, nem a minha, não é não, meu irmão. Ah, se tu tivesse nos bastidores da esperança, meu Jesus, foi história de queda, história de levantes, história de abandono, mas uma história de perseverança. E valeu, e eu olho para trás e digo, viveria tudo de novo. Me lembro de quando eu fui, não posso falar isso não, mas, irmão, nós viveríamos tudo de novo, cadê Ed? Viveríamos ou não viveríamos? Os irmãos que estão aqui viveriam tudo de novo? Ou vocês se arrependeram? Se vocês se arrependeram, o sangue de Cristo tem poder. Mas eu não me arrependi não. Nós somos o produto dessa história. O que somos, o que temos para servir as pessoas. Hoje é produto até a maturidade. A gente precisava passar por esse moinho de Deus, por esse engenho de Deus. Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Então a gente precisava passar por tudo isso. Mas considere isso, Paulo sabia que quando ele olhava para o passado, ele dizia, eu não cheguei lá ainda. Não é hora de dizer, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo não podia dizer isso. Ele poderia até dizer, estou combatendo o bom combate. Mas, completei a carreira? Não. Tem muita coisa ainda para você. Amém? Irmão, mas tem muita coisa. Tem muita estrada. Tem muito chão. Prepara os seus lombos. Prepara os seus lombos, meu irmão. E, como dizia o meu querido pastor Rubem Cavalcante, passa sebo nas canelas. Porque tem muita estrada ainda. O outro olhar de Paulo para o passado. Quando olha para o presente, ele diz, eu não cheguei ainda. Quando olha para o passado, ele diz, sabe o que ele fala? Eu superei. Quando ele fala esquecendo-me das coisas para trás, obviamente você sabe, hein? Que isso não se trata de amnésia.
Paulo não está dizendo, não, os irmãos de Corinto, esses irmãos, eles não quiseram legitimar ou reconhecer ou validar meu apostolado, eu tive que escrever uma segunda carta em resposta a muitas questões, mas um dos pleitos de Paulo na segunda carta é a defesa do apostolado, e aí Paulo fala para aqueles irmãos assim, quanto menos amado, mais eu vos amo, o que nós, ministros do Senhor, precisamos aprender, que o serviço cristão não é demanda por amor, é sacrifício. Eu não tenho o direito de ficar aqui reclamando, não me amaram. Paulo diz, quanto menos amado, mais eu vos amo, me deixarei gastar pelas vossas almas. E aí Paulo não está nesse exato momento escrevendo a sua carta aos irmãos de Filipos, rancoroso, ressentido, amargurado, reclamão. Não é amor, esperei, estou bem. É bom a gente olhar para o passado e ter essa constatação, estou bem. Não carrego nenhum defunto comigo. Está tudo perdoado. Uma das experiências lindas que eu tenho na minha casa é minha filha falando assim, pai, por que você abraça fulano? Eu falei, pai, está perdoado. Ó. Mas pai, a perversidade foi grande, meu pai. A maldade foi grande. Abraça. Não há um resquíciozinho de amargura, de frustração, esquecendo-me das coisas que para trás, ficar, superar isso aí, irmão. Irmão, está precisando superar. E é interessante que nesse passado, eu já contei para vocês, um dos tratamentos terapêuticos, inclusive eu indico, viu, irmão, não está conseguindo superar umas noias, procura fazer terapia, procura ajuda profissional, irmão. Que eu já tive uns doidinhos na cabeça. E em um dos tratamentos, alguém falou comigo assim, ó, o profissional falou assim, ó, vai para casa, na próxima sessão, vem sem fulano, vem só você. Eu falei, toma na cara. Ela estava dizendo, rompa com isso. Adriano está ali. Eu me lembro de um conselho que Adriano me deu, que rompeu, que me ajudou tanto. Ele falou, pastor, você ainda está preso a um ciclo que você devia ter deixado há muito tempo. Saia desse ciclo, entra no ciclo novo de Deus. Tem muita gente que não está conseguindo fechar o ciclo. Tem gente que não está dando tempo para o ciclo fechar e já está abrindo um novo. Respeite isso, irmão. Mas avance. Respeite o tempo de Deus, passa pelo processo, suportando. Mas como me valeu aquele conselho? Porque hoje, aqui no presente, eu posso dizer, ainda não chegamos lá. Mas aqui no presente, olhando para o passado, eu posso dizer, saí do ciclo, rompi. Estou vivendo o novo de Deus. Porque Deus não bota vinho novo em odres velhos. Muda as estruturas. Pensa de forma renovada. A esperança está vivendo um movimento de crescimento porque eu fui forçado a pensar em igreja diferente. E vocês sabem, e eu acho que vocês estão se esforçando, e eu também, eu estava conversando com o Tiago sobre isso, esforçando para a gente respeitar o princípio, a mensagem que carregamos, a missão que Deus nos confiou, mas eu fico olhando o quanto, é porque perdeu o fio da meada e já era. Eu estava falando o quê? Deixa eu beber. Hã? Não sei não, eu já esqueci. Deixa eu... Aí já era, meu filho, é sorrir e seguir adiante com a mensagem. Irmão, vença o ciclo, vença isso. Rompa, vá para diante. Não fique fazendo queixas, que é gostoso. Eu sinto hoje no meu coração, olha para mim, o galego aqui.
tenho uma sensação hoje de uma leveza assim, tão... é bom, né, pastor? Né? A gente chegar aqui, estou bem. Bem, irmão Jessé, chegava, papai do céu curou o coração da gente, curou as mágoas, curou os traumas da gente. Mas em você, irmão, tu fica preso nessa história, larga disso, rapaz. Larga desse negócio, velho. Não fica persistindo em algo. Aí eu volto a dizer, cuidado, talvez você esteja confundindo teimosia com perseverança. Eu estou perseverando. Não, cara, você está sendo teimoso. Larga! Mas eu vou recuperar. Não é para recuperar. Mas fulano vai voltar. Foi Deus quem tirou. Mas não sei o quê. E eu me lembro que nesses processos de saídas de gente, rapaz, se o pastor disser assim, eu gosto de perder membro, ele não é pastor. Um pastor que fica alegre. Se bem que tem situações que fica, né? Um pastor que fica alegre quando uma ovelha sai, aí cai bem, uma ovelha. Um pastor que fica alegre quando a ovelha sai, ele não é pastor. Mas quantas vezes eu ficava persistindo, eu ia na casa do povo. Irmão, tem uma coisa que eu não sei praticar, é que se alguém de vocês saírem da esperança, não, a nossa amizade continua, a nossa relação não é institucional, religiosa. Tem irmãos que eu vou na casa, tem irmãos que saíram dessa igreja, que tem PGs na casa deles até hoje. Volta e meia o PG passa por lá, o itinerante. Está tudo lá. Vou no trabalho, converso. Que gostoso. Você poder continuar abraçando as pessoas. Obviamente que você vai entender que algumas delas foram mesmo, e você não vai trazer de volta. E eu tentei trazer algumas, e eu consegui até êxito. E o dano foi pior. Porque tem algumas coisas que já foram, já era, passaram. Kairos, acabou. Agora, meu irmão, é levantar a cabeça e seguir adiante. Os tropeços. Rapaz, larga esses tropeços para trás, moço. E os pecados, larga esse negócio para trás, rapaz. Segue a vida. Segue a vida. Jesus não desistiu de você. O plano, as promessas de Deus, os projetos de Deus estão de pé, muito de pé, a respeito da sua vida. Talvez você tenha que fazer reformulações, adaptações não, mudanças. Mas segue adiante, levanta a cabeça. Que bom que teve alguém ou pessoas para dizer para mim, rapaz, viva o novo de Deus. Deus não pode derramar vinho novo nessa estrutura enferrujada que você está vivendo, nessa visão ultrapassada de paternidade. Segura, agarra-se aos princípios, pega isso, não largue, mas faça adaptações. Aí ficam umas mentalidades hipócritas, cheias, carregadas de falsa modéstia. Não, porque eu gosto disso. Para com isso, rapaz. Não é porque... Larga desse complexo, irmão. E Paulo pode olhar e dizer, eu não carrego complexo, não. Eu carrego as marcas de Cristo, mas estou bem. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Estão perdoados os que não validaram, não reconheceram o meu apostolado, os que me prenderam injustamente, que me feriram, as calúnias, tudo, eles estão perdoados, as tribulações. Tem paz com Jesus. Você está em paz com Jesus, irmão? Se não tiver, você precisa buscar isso. O que Paulo está dizendo, eu estou em paz. É isso que Paulo está dizendo. Quando ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás fica, ele está dizendo, eu estou em paz. Bora para frente, irmão. Ei, irmão, bora para frente, levanta a cabeça. Toma umas decisões na sua vida. Seja homem, rapaz. Toma umas decisões na sua vida. E não fica de mimimi, romantizando a vida, não. A vida é carne e sangue, irmão. É dureza. A vida é que bateram, a igreja é um lugar tão difícil. Para com isso, rapaz. Eu tenho medo dessa geração de filhos, meu irmão. Eu tenho medo. Como é que serão os nossos filhos? A igreja no futuro. Pastor Anselmo cantou aqui a canção lá do Coliseu, da perseguição, ninguém parou. Eu fico pensando nessa geração de crente. Nutella, frágilzinho. Aqui na Esperança a gente reúne os obreiros e fala, ó, você
certeza da incumbência de Deus sobre a sua vida. Se não tiver, entrega o ministério. Epa, entrega o ministério. Pode ficar sentadinho lá, mas você está na posição de liderança. Você tem certeza que Deus te chamou? Tem. Então, ponto número 2. Não vem reclamar não, irmão. Não vem reclamar não. Paulo disse a Timóteo: sofre, pois, comigo, como bom soldado de Cristo. O chamado cristão é para sofrer. Quer vir sofrer por Cristo? Identificar-se com o sofrimento dele no ministério, no serviço, na vida cristã, de dedicação, de obediência, de discipulado, de testemunho. É apanhar mesmo, irmão. É apanhar mesmo. Ó, cria, como é que fala? O lombo o quê? Lombo costa larga, né? Ó, eu estava conversando com o Tiago no fundo, eu falei, ó, escuta isso aqui. Escuta isso aqui, ó. Ó pra cá. A gente precisa de gente para bater na gente, para amaciar o lombo. E masoquista, não. A gente precisa. Tem que ter uns caras na vida para amaciar o cidadão. Ah, irmão, tem que ter. Você sempre vai ter um inimigo irmão, um irmão inimigo. Sei lá se é inimigo, será o que é. Mas o irmão rapaz, é bom. Não fique ao lado de gente que fica só legal. Bota ao seu lado umas 3 pessoas que mantêm a sua sobriedade, que mantêm a sua lucidez, que brigue com você. Uma coisa boa é o marido, de vez em quando, lá em casa, de vez em quando, o couro desce. Nada fala umas coisas para mim. Uma vez eu falei uma coisa no carro, ela falou: você mentiu, meu pai. Eu falei: menti mesmo, perdão. Rapaz, eu fiquei feliz com isso, porque eu menti? Não, obviamente. Mas feliz que tem saúde na minha casa. Porque uma casa que não tem essa... é o que eu disse, a gente precisa de gente para amaciar a gente. Amaciar a gente precisa, irmão, isso é bom. Bora seguir, que senão vai ficar feio. Ó. E Paulo, quando olha para o futuro, o que ele diz? O que Paulo fala quando ele olha para o futuro? Prossigo para as coisas que estão adiante de mim. Eu gosto dessa visão do futuro. Eu sei que nós somos uma geração futurística. Tudo é futuro. A gente não vive presente. A gente vive futuro. A gente não vive presente, vive passado. Mas você tem a visão do futuro. O que está diante de você? Quais são os sonhos? Casamento. Você e essa doninha, está sonhando? Você está sonhando com sua mulher ainda? Irmão Gessé, talvez seja um casal. Sonha ainda? Aí, tem que sonhar. Está vivo, meu irmão. Servo de Deus. Sonhar. Eu tenho sonhos com a minha esposa, sonhos com a minha filha. O que você está vendo de Deus adiante de você? Renove, ressuscite os sonhos. Recupere a visão de Deus. Uma coisa linda é a gente que tem visão de vida, visão de futuro. A gente estava gravando os vídeos da igreja, e aí eu falei, eu acho que Nanda vai editar e não vai colocar isso, mas eu falei assim, ó, como eu vejo a esperança há 5 anos. Irmão, não quero saber como eu vejo a esperança. Eu tenho sonhos, visão. Ninguém quer andar com gente enterrada no presente ou no passado. Na minha família é cheia de gente sem ambição. Eu tenho uma chateação, é o lance da minha família que me chateia. Pastor, o que você acha chatear com sua família, parente, todo mundo, pais, avós e agregados? A família sem ambição. E aí eu fico há anos dentro de uma casa, lutando para mudar uma coisa chamada padrão de comportamento familiar. E falo para minha filha, começa a sonhar. Olha a Nandinha fez o que fez? Fez OAB e passou de... Cara, bora aplaudir essa santa serva do Senhor. Ué, que palma xoxa, Deus me livre. Vocês estão tristes porque eu falei que a irmã passou e ela está no 9º semestre de Direito. No 10º? No 10º, não concluiu a faculdade, não foi diplomada. Já está com a carteirinha da OAB, praticamente.
Sonho, visão. Aí a gente fica repetindo esse padrão de acomodação familiar. Não para de sonhar não, rapaz. Eu tenho 50 anos, eu tenho 50, eu estou sonhando. E eu estou parando de contar os anos de vida que me restam, que está me adoecendo. E eu estou para frente. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para as que estão adiante de mim. O que há de Deus para a sua vida no futuro? Qual é a visão de Deus, os sonhos de Deus, os planos de Deus? Se alimenta isso. Aí fica... Cara, deixa eu dizer para você, eu estava vivendo isso, eu estava prejudicando minha mulher. Deixa de ser egoísta. Não, que está tudo bem. Quando você faz isso, você sacrifica a sua esposa, você sacrifica os seus filhos, um pastor sacrifica o rebanho, um líder sacrifica os seus liderados, porque ele pensa de forma acomodada e egoisticamente. Você tem que mudar a sua mente, porque a sua vida não diz respeito só a você. Tem um tanto de realidades e pessoas, toda uma estrutura existencial ao seu entorno, que precisa de um homem e de uma mulher visionários. Visionários. As coisas que estão diante de mim. Vamos orar. Vamos ficar em pé. Oh, Jesus Cristo. O que está diante de nós? No presente, Paulo diz assim: eu não cheguei lá. Ele fala da lealdade também, a visão. Eu estou andando de acordo com o que conquistei. Ele fala de visão, de fidelidade. Viva de acordo com o que você tem recebido de Deus. No presente, Paulo faz essas constatações tão lindas. Estou sendo fiel à visão de Deus. Feche os seus olhos. Ore por você. Peça a Deus libertação desse passado, desse ciclo. Você que está aqui, que está vivendo um ciclo na sua vida, peça a Deus discernimento para você fechá-lo. Respeitar o tempo, para de pressa, de agonia. Doce Espírito Santo. Gente que precisa se perdoar. Quantas vezes eu tive que fazer esse exercício de perdão? Eu olhava para as minhas marcas e dizia: as minhas cicatrizes, elas vão ficar aqui o tempo todo na minha cara. Minha esposa dizia: se perdoe. Doce Espírito Santo, das nossas negligências, dos nossos erros. Rompa com essas estruturas velhas de pensamento. Sua mulher está falando com você, rapaz, escuta sua mulher. Tem alguém na sua casa que tem visão de vida. Às vezes um marido arrogante não escuta a mulher, escuta essa mulher, rapaz. Escuta esse menino que está conversando com você, papai. Às vezes a gente perde muito, porque a gente não dá ouvidos às pessoas que nos amam, às pessoas que mais te amam, que elas estão dizendo para você. Escuta elas, cabeça dura, teimoso. Abra sua mente, escuta esses meninos aí. Esses adolescentezinhos de hoje são todos rebeldes. Que rebeldes, rapaz? Escuta esses meninos. Esses meninos nasceram em outro tempo, têm uma maturidade e uma inteligência extraordinária. E aí fica os de hoje querem garantir o patrimônio do passado, que nem existe mais. Escuta esses meninos, rapaz. Dá para eles o fundamento, mas escuta o pensamento desses meninos de hoje. Não, porque eu tenho que ser pai assim, eu tenho que ser pastor assim. Que nada, rapaz. O mundo está em mudança, meu irmão. Quem é que você está precisando ouvir ou está se omitindo a ouvir? Veja aí, irmão. Escuta sua mãe. Escute seu pai. Escute sua consciência. Escute Deus sobre tudo. Deus, 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 Deus. Nos liberta nesta manhã. Nos liberta.